Posso começar, gente? Posso, né? Então, assim, eu queria inicialmente, né, agradecer a presença de todos aqui, né, todas e todos. Hoje a gente tem a nossa última reunião do mês de outubro, né? O outubro aqui no nosso hospital, ele é muito comemorado, né, pela questão do Outubro Rosa, a prevenção do câncer de mama. E hoje a gente tem aqui na nossa reunião, né, um desafio que é tão grande quanto, né, que é o desafio para controle do câncer do colo do útero no Brasil. E para isso nós vamos ter aqui a professora Diama Vale e o nosso professor, né, Luiz Carlos Zeferino, que vem aqui a brilhantar a nossa reunião. É um prazer ter vocês aqui conosco, falando de um tema tão importante para todos, né? Para todos os ginecologistas, todas as mulheres, uma questão de saúde pública extremamente importante no nosso país. Eu já vou passar a palavra para a professora Diama e para o professor Zeferino. A reunião é de vocês fiquem à vontade e conduzam como preferir, tá bom? Muito obrigada. Obrigado, Fernanda. A professora Fernanda é chefe do departamento de toxicologia da Faculdade de Ciências Médicas, em que eu e a Diama somos docentes. Para mim é um prazer estar moderando essa reunião geral do DTG, que tem a Diama Vale, vou encurtar seu nome, viu, Diama? A Diama Vale como expositora sobre o tema Desafios para o controle do câncer do colo do útero no Brasil. Quero apenas fazer breves destaques que nas últimas 2 décadas, o volume de inovações tecnológicas que surgiram na prevenção primária e secundária do câncer uterino, o volume é significativo. O que, para as pessoas que trabalham nesse assunto, surgiram novas oportunidades para controlar. Mas não é somente a tecnologia, a biotecnologia que resolve ter um sistema de saúde por trás disso. A Diama tem uma compreensão, um entendimento, conhecimento muito grande sobre os aspectos técnicos, clínicos do câncer do colo do útero, como também um conhecimento muito grande da epidemiologia e dos aspectos de saúde pública. Então, ela consegue conectar no bom entendimento desse assunto, no sentido de apontar, indicar diagnósticos precisos e apontar ações adequadas para que nós possamos estabelecer o controle do câncer. Tem muitos colegas aqui presentes, amigos aqui até de fora da universidade, eu agradeço a presença de todos vocês, agradeço a presença também do professor Luiz Otávio Sarian, que é superintendente do CAISME, o Júlio César Teixeira, parceiro nosso, todos conhecem aqui, no combate do câncer, e outros todos aí. Então, a Diama, ela é professora aqui do Departamento de Toxicologia, ela é docente do nosso curso de pós-graduação, ela tem pós-doutorado na Agência Internacional de Pesquisa em Câncer, IARC, que é um braço da Organização Mundial de Saúde. Ela ficou 2 anos em Lyon por conta desse pós-doutorado. No seu currículo, apenas destacando os aspectos mais importantes, ela também foi docente da Universidade Federal de Rondônia, entre outras posições que ela tem se dedicado. Atualmente, ela tem focado a sua atuação na linha de patologia do trato genital inferior, na área de epidemiologia do câncer, na área de saúde pública, aspectos que eu já destaquei. Então, Diama, eu passo a palavra para você aí, e é um prazer estar moderando essa mesa aqui. Um abraço aí para você. Obrigada, professor, pelas palavras. Bom dia a todos. Professor, não se sinta constrangido, porque nem meu pai sabe falar meu nome completo, viu? Então, tudo bem. Tá tudo em casa. O professor só esqueceu de comentar que essa minha trajetória, ele é, sem dúvida, a pessoa mais importante, já que foi meu orientador tanto no mestrado como no doutorado, e continua aí como meu orientador na minha vida acadêmica, ainda que não mais formalmente, mas informalmente. Então, muito obrigada, professor, por o senhor ter uma participação tão importante na minha vida acadêmica.
Bom, mas queria agradecer também a Fernanda por ter dado essa oportunidade da gente conversar um pouco sobre esse tema, que é o tema que me mobiliza. Tudo bem? Vocês estão vendo a tela? Se alguém puder me dar um sinal de áudio para dizer que está tudo bem. Está entrando, mas ainda não entrou. Entrou, acabou de entrar. Perfeito. Tá bom. Qualquer coisa, eu estou com o celular aqui para vocês me orientarem. Se acontecer alguma tragédia. Mas esse é o tema que a gente vai tratar agora, discorrer nos próximos minutos, que são desafios para o controle do câncer do colo do útero no Brasil. Então, eu vou iniciar com a questão principal, que é o que é exatamente o problema que nós estamos lidando. Então, essa é um caso clínico nosso, agora de 2022, então, é uma paciente de 53 anos, parda, que referia na consulta de admissão, sangramento e corrimento fétido há 1 ano. E ela só iniciou a investigação, só conseguiu iniciar a investigação quando teve um episódio de hemorragia com necessidade de transfusão. Já na admissão, se queixava de dor refratária, utilizando Paco e Tramal. No exame físico, apresentava um colo tumoral de 8 centímetros, já com acometimento de vagina e paramétrios acometidos bilateralmente até parede óssea. O exame de imagem apresentava linfonodo suspeito, então a gente estadia essa paciente com um estadiamento clínico imaginológico como 3C, um estadio já bastante avançado do câncer do colo do útero. Essa paciente, então, foi encaminhada para radioterapia, diante aí da iminência da paciente de apresentar algum comprometimento da função renal, então, solicitado função renal, com urgência, ultrassom de rins e vinhas urinárias e otimizada analgesia. Então, esse é o caso típico do câncer do colo do útero no Brasil, aqui na região sudeste, em Campinas, onde a gente tem uma das menores incidências do país, nós ainda encontramos esses casos, que é o caso que se apresenta para a gente na maior parte das vezes. Então, o câncer do colo do útero, ele é, sim, considerado um importante problema de saúde pública no mundo todo, visto que a prevalência desse câncer ainda é muito maior do que o desejado, e a maior parte desses casos acontecem em países que têm sistema de saúde muito frágeis, né, com grau de desenvolvimento econômico, social muito baixo e sistema de saúde frágeis. E é um câncer singular, porque a história natural dele é muito bem compreendida, então permite que nós tenhamos estratégias para conseguir interromper a história natural desse câncer ao longo do tempo, já que há uma fase latente muito longa. Além disso, nós temos testes de rastreamento, né, de prevenção, para possibilitar a prevenção, que estão disponíveis e são muito bem aceitos tanto pelas mulheres quanto pela comunidade científica e pelos profissionais de saúde, e existem evidências robustas de que o rastreamento, enquanto medida de prevenção, é eficaz e custo-efetivo. E aí, em 2017, 2018, a Organização Mundial da Saúde lança uma chamada para atingir a eliminação do câncer do colo do útero, entendendo que esse seria, então, um indicador de saúde importante. E aí, a meta, então, é atingir 4 casos de câncer do colo do útero, uma incidência de 4 casos para cada 100 mil mulheres, e para atingir essa meta, teria-se que se vacinar 90% das mulheres, das meninas até 15 anos, rastrear 70% das mulheres entre 35 e 45 anos, e dentro do rastreamento, aquelas pacientes que apresentassem lesões precursoras, que essas lesões precursoras fossem tratadas em 90%. E é sobre isso que nós vamos conversar daqui para frente. Bom, então como é que está então, a incidência estimada para considerar o câncer como eliminado no mundo todo é de 4 casos para cada 100 mil mulheres, e a nossa incidência atual é de 15 casos para cada 100 mil mulheres. Então, a gente observa realmente uma redução das taxas de incidência, mas ainda uma incidência que nós consideramos moderada. Países na África, por exemplo, têm incidências em torno de 40 casos para 100 mil mulheres. Mas aquele padrão que eu comentei de diferenças regionais de acordo com o nível de desenvolvimento da região, isso nós também observamos no Brasil. Então, no Brasil, na região norte, centro-oeste,
e Nordeste, as taxas de incidência em alguns locais se assemelham aos países da África subsaariana, chegando, por exemplo, a Manaus, a mais de 30 casos para cada 100 mil mulheres, enquanto na região Sul e Sudeste essas taxas são menores. E a gente tem alguns trabalhos mostrando a importância dessa relação entre o nível de desenvolvimento econômico e o que indicaria a fragilidade do sistema de saúde e a incidência do câncer do colo do útero, esse é um trabalho nosso que nós avaliamos a proporção de casos diagnosticados em estadio 1, que é o estadio mais precoce, que é aquele que é diagnosticado através do rastreamento. Nós observamos que realmente, quanto maior o índice de desenvolvimento humano, maior o IDH, maior a proporção de casos diagnosticados em estadio 1 nos estados brasileiros. Em relação à mortalidade, esse também é um trabalho nosso, mostrando que a mortalidade por câncer do colo do útero tem sim reduzido ao longo do tempo no Brasil, com exceção para a região norte, que tem apresentado uma tendência a um aumento, ainda que de forma não significativa. E a originalidade desse trabalho foi que a gente conseguiu controlar, fizemos correção para as causas de câncer não especificado, com isso tentando controlar o efeito da subnotificação, que acontece exatamente nessas regiões com baixo nível de desenvolvimento humano. Aqui na região de Campinas, como é que está a nossa situação? Então, esse é um trabalho baseado no registro de câncer de base populacional de Campinas, que os registros de câncer são a principal fonte para estimativas de incidência em qualquer lugar do mundo, são os dados mais robustos, né, e de mais alta qualidade, e aí no nosso registro de câncer de base populacional, a professora Marilisa, ela fez essa comparação entre a incidência, as taxas de incidência entre 1990 a 95, e depois entre 2010 a 2014. E nós observamos que realmente a nossa taxa de incidência de câncer na região, ela reduziu em 60%, então, a taxa de incidência atual da região aqui em torno de 7%, a mortalidade também reduziu um pouco mais do que a metade, e a taxa de detecção de lesões precursoras quase que triplicou. Então, isso mostrando o efeito aí, provavelmente, da disseminação do rastreamento na região. Então, eu falei que o câncer do colo do útero, quanto mais no estadio 1, quanto mais for diagnosticado em estadio 1, isso indica melhor rastreamento. E como é que é no Brasil hoje? Então, cerca de 80% dos casos são diagnosticados em estadios avançados. O que isso indica para a gente? Primeiro, que estamos rastreando muito mal, porque estamos tendo essa proporção que é muito alarmante, mas também indica a necessidade de uma política forte de disseminação de clínicas de radioterapia pelo país, né? Então, na verdade, nós que somos Centro de Excelências, nós queremos ensinar muitos VERTIMES, queremos ensinar os residentes a fazer cirurgias de alta complexidade, que seriam cirurgias para o estadio inicial, mas o que as mulheres no Brasil precisam mesmo é de clínica de radioterapia para tratar 80% dos casos que são diagnosticados em estadios avançados. Bom, só para rememorar aqui a questão da história natural do câncer do colo do útero, para a gente poder entender melhor as estratégias de prevenção. Então, a mulher sob risco habitual, ela adquire infecção pelo HPV, e isso acontece aproximadamente logo após o início da atividade sexual. A gente estima que 80% das mulheres entrariam em contato com HPV em algum momento da sua vida, e aí esse HPV, essa infecção, ela pode ser eliminada ou pode progredir para uma lesão precursora, e o tempo necessário de uma infecção para a progressão para uma lesão precursora é estimado em torno de 5 a 15 anos, porque são necessárias mutações genéticas sequenciais para poder acontecer o desenvolvimento da neoplasia. Aqui, nesse caso, ainda a neoplasia interepitelial. Mas mesmo quando há o desenvolvimento da lesão precursora, a neoplasia interepitelial, ainda existe uma chance considerável, que pode chegar até 50% dessa lesão regredir. Isso depende muito de outros fatores, como imunodepressão, idade, etc. Se essa lesão não regride, ela tem, então, um potencial importante de progressão para a forma invasiva, que é o câncer. Então, as estratégias para prevenção evitar
evitar a infecção através da vacinação, mais uma vez infectada, detectar as lesões precursoras para possibilitar o tratamento oportuno e dessa forma, evitar o aparecimento da doença na sua forma invasiva. Primeiro, a estratégia vacina. Eu vou falar rapidamente que esse não é o meu foco, né? É o tópico que o Júlio discorre muito bem. Então, nós temos aí em 2017, a vacina já está no mercado, né? E nas populações no mundo todo desde 2006, quando teve a primeira aprovação. E aí, em 2017, a Organização Mundial da Saúde lança esse report, que é o report mais importante sobre o assunto. Após a aplicação de 270 milhões de doses, casos de anafilaxia foram detectados em apenas 1,7 casos por milhões de doses, que é uma taxa inferior até de outras vacinas, né? O que se observa muito é síncope relacionada à ansiedade, a estresse e injeção. Então, a vacina é considerada, então, como extremamente segura. E aí, no Brasil, a nossa primeira campanha de vacinação, ela acontece em 2014, e a primeira dose aplicada, a cobertura para a primeira dose aplicada, foi aí de 5 milhões de meninas, que é cerca de 100% da população-alvo naquele momento. Então, a cobertura para a primeira dose, na primeira campanha de vacinação para HPV no Brasil, atingiu 100% de cobertura. Isso indica a nossa alta capilaridade e capacidade de realizar a vacinação. E o que aconteceu nos últimos anos? O número total de doses aplicadas caiu substancialmente, chegando aqui em 2018 a 1.200.000. Notem que aqui, depois de 2019, a gente tem um apagão dos dados. Mas não é sobre isso que nós vamos discorrer. Mas, enfim, então, o que aconteceu aqui, que já em 2015 aconteceu essa queda substancial das taxas de aplicação? Em 2014, a estratégia de vacinação foi principalmente vacinar em escolas. E a partir de 2015, a vacina passa a ser disponibilizada nas unidades básicas de saúde. E é esse o impacto, e existem muitos relatos na literatura que dão bastante suporte de que a vacinação nas escolas, elas conseguem atingir uma taxa de cobertura muito superior à vacinação disponibilizada em unidades básicas de saúde na atenção primária. E aí, o Júlio tem um trabalho muito bonito, vinculado com o nosso trabalho de HPV em Indaiatuba, mostrando, né, que na cidade, então, a vacinação era realizada no SUS, e aí, em 2017, no SUS, na atenção primária, né, em 2017, a taxa de cobertura para a primeira dose era 16%. E aí, quando inicia o projeto HPV, que eu vou falar mais para frente, o sistema se organiza e as atividades de vacinação passam novamente a acontecer na escola, e aí a cobertura salta de 16% para 50%. No ano seguinte, em 2019, uma série de outros problemas de saúde acontecem, como a epidemia da febre amarela, gripe, catapora, e isso desloca as equipes de saúde, e a vacinação, então, volta para uma taxa de cobertura quase metade do que tinha sido no ano anterior, mostrando aí a fragilidade dessas ações de saúde, se elas não forem muito bem organizadas, e aí mostrando o impacto que a vacinação na escola tem para uma população. Mas vamos falar sobre o tópico que realmente discorro melhor, que é sobre a questão do rastreamento. Então, o que é rastrear? O rastreamento é você identificar uma condição de saúde em que você possa oferecer um tratamento oportuno. E ele só é recomendável quando há evidências de que a sua prática tem impacto na mortalidade. Isso quando nós estamos falando de rastreamento de câncer. E as únicas neoplasias que têm evidência de benefício de rastreamento são o câncer de mama, através da mamografia, o câncer do colo do útero, através do exame de Papa Nicolau, ou inspeção visual com ácido acético, ou teste de HPV, e o câncer de cólon e reto, através do sangue oculto nas fezes, ou a colonoscopia. E o que é, então, rastrear? O que é ação de saúde rastrear? Envolve a aplicação sistemática e rotineira de um teste
apropriado a intervalos específicos numa população-alvo que é sistematicamente convocada. Então, vamos fazer o caminho aqui da nossa mulher no SUS, o que acontece? Então, nós temos uma mulher que está dentro da população-alvo, ela deve receber uma convocação para realizar um exame, um teste de rastreamento, que vai identificar quem são as mulheres que estão sob risco de desenvolver, de apresentar uma lesão precursora. Então, notem que esse teste, ele não precisa ser específico, eu não preciso fazer diagnóstico, mas eu preciso ter uma sensibilidade muito elevada para poder evitar os falsos negativos. Se esse teste, ele é negativo, essa mulher retorna, então, ao intervalo recomendado para realizar esse exame, ela é novamente convocada, e se ela tem um teste positivo, então ela é convocada para um teste diagnóstico, que no nosso caso é a biópsia guiada pela colposcopia, num centro de referência. Então, essa etapa aqui acontece na atenção primária, e isso aqui no centro de referência na atenção secundária. Então, notem que a ação de rastrear é muito além da discussão de qual teste que eu vou utilizar. Então, para um programa de rastreamento acontecer, eu preciso ter um sistema de convocação da população-alvo, que deve atingir alta cobertura dessa população-alvo, preciso sim de um teste que seja adequado, preciso fornecer acesso ao tratamento. Por exemplo, aqui na região de Campinas, nós temos o melhor, no SUS, nós temos o melhor teste para detecção de sangue oculto nas fezes, um dos melhores do mundo, e nós temos em quantidade suficiente para rastrear toda a população para câncer de cólon reto, mas nós não temos colonoscopia suficiente. Então, o programa de rastreamento em Campinas, ele não deve ser implementado enquanto a gente não conseguir garantir acesso ao diagnóstico e tratamento de todas as pessoas que tiverem testes positivos. A seguir, eu preciso garantir o segmento dos casos alterados e controle de qualidade de todas as etapas desse processo. E a gente sabe que o principal componente que impacta na mortalidade, sem dúvida nenhuma, é a alta cobertura. E para atingir a alta cobertura, é necessário um sistema de convocação da população-alvo, preferencialmente de base populacional. Então, diante desse preâmbulo, né, por que não estamos conseguindo detectar precocemente o câncer do colo do útero no Brasil? Porque nós temos uma baixa cobertura de rastreamento da população-alvo e, além disso, uma alta perda de segmento dos casos alterados. Então, esse é um trabalho que foi um braço do meu trabalho no pós-doutorado, que nós avaliamos os programas de rastreamento de câncer de mama, cólon reto e colo do útero na União Europeia, e aí, investigando a questão da convocação, existe um standard de como é que deve ser a convocação para os programas de rastreamento. Então, esse aqui é um exemplo de como é que acontece nos países europeus de alto nível de desenvolvimento econômico a convocação. Então, a convocação, ela é individual na maior parte dos países, por carta. Então, a campanha de comunicação, a campanha rádio, TV, etc., né, ela serve como coadjuvante, mas o que realmente aumenta a proporção da cobertura é a convocação individual, preferencialmente por carta, agora já e-mail, né? Nessa carta, nessa convocação, já deve ter a consulta ou o exame agendado para a realização do teste. Além disso, deve ser feito através de um registro de base populacional e a responsabilidade da convocação deve ser do sistema de rastreamento central. Então, essa é a orientação da União Europeia para convocação. Não deve ser da atenção primária, e sim de um sistema de registro de rastreamento central. E em relação a esses testes, a essa convocação, né? Então, o que é, então, rastrear? Um rastreamento de base populacional e o rastreamento não base populacional. Então, no rastreamento de base populacional, nós temos uma população com todos os indivíduos, e dentro dessa população, eu tenho a minha população-alvo para rastreamento, e através dessa convocação individual, eu garanto que todos os indivíduos da minha população-alvo sejam convocados. Com isso, eu garanto equidade. E como é que acontece o rastreamento do câncer do colo do útero no Brasil e em outros países da América Latina, que tem programas de rastreamento, né? Porque na África, por exemplo, não tem programa. Aqui nós temos programas, mas nós não temos um sistema de convocação individual. Então, rastreamento nós dizemos que é oportunístico, ou seja,
ele rastreia, sim, boa parte da população-alvo, mas também super rastreia mulheres que não fazem parte da população-alvo, mas o mais importante, nós deixamos de rastrear parte da população-alvo, que é aquela que, no caso, não tem acesso ao sistema de saúde, e são essas mulheres, como aquela mulher que eu apresentei logo no início da apresentação, que não tem acesso ao sistema de saúde, que se apresentam já com casos avançados. Então, nós temos um programa de rastreamento, né? Nossa diretriz é de 2016, então nós devemos rastrear através do teste, que é o exame de citologia, a cada 3 anos, que é um intervalo seguro, em mulheres de 25 a 64 anos. E aí nós temos também evidências no mundo todo, mas também aqui no Brasil, esse é o meu trabalho junto com o professor Zeferino no doutorado, mostrando o impacto do rastreamento na detecção de anormalidades citológicas sugestivas de invasão. Então, a gente observa que comparando mulheres que foram rastreadas, não foram rastreadas, e as que foram rastreadas, quando a gente rastreia, por exemplo, com intervalo trienal, a proteção do rastreamento para o aparecimento dessas lesões é de 80%. Quando é anual, essa proteção é de 90%, mas isso não tem significado, não tem significância estatística, e isso se reproduz em outros estudos também, em outros lugares do mundo. Por isso que esse intervalo de 3 anos é bastante seguro. Mas quando a gente compara, por exemplo, com mulheres que foram rastreadas há mais de 5 anos, essa diferença já passa a se tornar significativa, né? Então, o meu risco aumenta muito de apresentar um câncer do colo do útero invasivo. E aqui, só um spoiler, né, é um trabalho que a gente está fazendo aqui com a aluna de mestrado, a Íria, com as indígenas da Amazônia brasileira, e a gente também está tentando reproduzir esses dados com os dados das indígenas, a gente ainda não tem análise estatística, mas já montando aqui a curva, a gente consegue perceber a diferença de prevalência de lesão entre as mulheres que foram rastreadas aqui em laranja e as que não foram rastreadas, eu acredito que isso aqui vai dar significância estatística. Então, como é que a gente tem feito, então, o rastreamento no Brasil? Então, considerando aí uma população-alvo de 50 milhões de mulheres, como o rastreamento deve ser realizado a cada 3 anos, em 2017, a nossa população-alvo por rastreamento deveria ser de 13 milhões de mulheres por ano. E o que aconteceu em 2017? 8,6 milhões de exames de citologia foram realizados. Considerando aí mais ou menos 25% da população brasileira com sistema de saúde privado, isso provavelmente a nossa cobertura, então, do exame seria de cerca de 80%. Mas não pode ser isso, porque nós temos 80% dos casos diagnosticados em estadio avançado. Então, quando a gente vai olhar melhor essa quantidade de exames realizados, a gente vê que 50% desses exames foram realizados com intervalos menores do que o recomendado e 20% realizados fora do grupo etário-alvo. Então, nós temos, sim, capacidade para rastrear quase 100% da nossa população, no caso, a população SUS, mas estamos fazendo de uma forma inadequada e, por isso, que aquela paciente do início chega já em estadio avançado. E esses dados, essa discussão de exames em excesso, rastreamento, isso é uma linha, né, de trabalho do professor Zeferino já há algum tempo. Esse é o nosso trabalho do mestrado, em que a gente demonstrou aqui no município de Amparo, que é um município modelo para a implementação da estratégia de saúde da família. Esse trabalho é super citado, é um dos meus artigos mais citados. A gente demonstrou que mesmo com a implementação da estratégia da saúde da família, a proporção de exames em excesso não se modificou, chegando aí em cerca de 60%. Mais recentemente, a gente publicou também esse trabalho sobre o município de Campinas. Na verdade, a questão desse trabalho foi identificar quais eram as causas para a redução substancial da quantidade de exames que foram realizados, que estavam sendo realizados na cidade. Então, em 2010 foram 62 mil exames e em 2016, 43 mil exames. E aí, quando a gente foi fazer uma análise fina desses dados, a gente nos chamou a atenção, porque a incidência de câncer do colo do útero na época não estava aumentando, nós notamos que, na verdade, o sistema de saúde estava se adequando às recomendações. Então, a proporção aqui de mulheres rastreadas na mulheres-alvo, ela aumentou aqui, foi de 75% para 80%, isso foi significativo, então, mostrando uma adequação a recomendação, mas ainda mantendo um excesso de exames bastante significativo aqui em 2016, de 50%.
Bom, e o teste HPV, que é o hot topic, né? Onde é que ele entra nessa história? Então, nós temos já bastante evidências, bastante consolidadas, mostrando a superioridade do teste HPV em relação à citologia na detecção do câncer do colo do útero invasivo, da detecção do câncer do colo do útero. E aí, uma série de guidelines, recomendações internacionais, na última década, vem colocando a necessidade de substituição da citologia pelo teste HPV. Então, esse aqui é o grupo lá, o meu grupo do pós-doutorado, fazendo a recomendação para a União Europeia de se introduzir o teste HPV e a vacinação nos programas de rastreamento, de controle de câncer do colo do útero. A OMS também, até o Itamar, que está presente aqui, faz parte dessa recomendação, elenca aqui a importância de se utilizar um teste de alta eficácia no rastreamento primário, o teste HPV, então recomendando o shift, né, a mudança da citologia para o teste HPV, assim que for possível. E aí, muito antenados com essa discussão, já em 2018, o grupo que elaborou as diretrizes, em 2018 nós fizemos as recomendações de como utilizar, as recomendações clínicas de como utilizar o teste HPV, tanto na pensão primária quanto no sistema de saúde privado. Então, nós fizemos essa recomendação em 2018. E aí, qual que é a grande questão sobre isso, né? O teste HPV deve ser utilizado no rastreamento primário? Sim, nós acreditamos que deva ser mudado, deve ser substituir a citologia. Por quê? Porque existem evidências muito fortes, consolidadas, de que é a melhor estratégia hoje para controlar o câncer do colo do útero. Mas deve ser feito, orientado pelas melhores práticas, baseado em evidências, e num contexto de um rastreamento organizado. Então, o que significa rastrear com teste de HPV? Então, se eu tenho, olhando aqui para a história natural da doença, né, quando eu tenho um teste de DNA HPV de alto risco positivo, isso indica que essa mulher tem infecção. Então, ela tem risco de apresentar uma lesão precursora. Quando eu tenho teste de HPV negativo, eu digo que essa mulher não tem infecção. E aí, com um valor preditivo negativo muito elevado, que esse é a grande questão do teste HPV em relação à citologia. O valor preditivo negativo é muito, muito alto. Então, quando eu digo que a mulher tem um teste negativo, essa mulher não tem risco de lesão precursora, então ela pode voltar no intervalo recomendado, que é 5 anos, para repetir o seu teste HPV, porque precisa de um tempo. Primeiro, para ela se infectar, essa lesão se tornar persistente, daí virar um pré-câncer, uma lesão precursora, e aí sim evoluir para uma lesão precursora. Então, o valor do preditivo negativo do teste HPV, né? Então, quando eu tenho aqui mulheres sob risco habitual, essa é uma coorte, a coorte mais importante sobre o assunto, que é a coorte Kaiser, da Califórnia do Norte, da Califórnia. Então, quando eu tenho, numa população de risco habitual, um teste HPV negativo, o meu risco de apresentar lesão precursora ou mais grave, ele é de 0,1%. E quando eu repito esse teste, depois de 5 anos, aqui no caso foi de 3 anos, mas quando eu repito esse teste, a cada repetição, esse meu risco, ele diminui significativamente. E quando eu associo a citologia, porque existe essa discussão, né? Eu vou usar o teste HPV, mas eu devo eliminar a utilização da citologia no rastreamento primário? Sim, por quê? Quando eu faço os dois juntos, o teste HPV e a citologia, eu praticamente não diminuo o risco dessa mulher apresentar lesão precursora, e eu aumento muito o custo e a infraestrutura necessária para poder manter a citologia. Então, o teste HPV, ele deve ser, sim, recomendado a sua utilização isoladamente, sem utilização da citologia, como teste primário, como o primeiro teste a ser realizado no rastreamento do câncer do colo do útero. E aí, professor Zeferino, antenado com essa discussão, ele propõe, então, lá em 2014, 2013, quando eu ainda estava indo para o pós-doc, propõe que a gente faça tente reproduzir esses dados na literatura internacional numa região aqui no Brasil, para dar suporte para a recomendação da implementação do teste HPV no Brasil. Então, nós selecionamos uma cidade modelo de sistema de saúde, que no caso é Indaiatuba, que fica aqui ao lado de Campinas,
Campinas, que tem um sistema de saúde forte, e nós convencemos, então, através das evidências, de que a cidade, a Secretaria Municipal de Saúde, deveria substituir a citologia pelo teste HPV no rastreamento do câncer do colo do útero da sua população SUS. E foi isso que a Secretaria de Saúde, Municipal de Saúde fez, e o que nós fizemos foi um projeto de pesquisa para acompanhar essa implementação, dando suporte científico, claro, mas nós acompanhamos, e a gestão e responsabilidade sobre isso foi da Secretaria Municipal de Saúde. Então, esse foi um estudo de implementação, que avaliou eficiência e não eficácia, como é o que a gente observa nos ensaios clínicos randomizados. E aí, o Júlio, que é o Principal Investigator, né, desse estudo, ele é responsável, então, pela divulgação desses dados, e aí essa é a publicação mais importante desse estudo, mostrando, quando a gente compara o teste de HPV, após o período pós-implementação do teste HPV, com o período pré-implementação do teste HPV, quando ainda era o rastreamento com a citologia, isso na cidade de Indaiatuba, isso dados reais, nós observamos uma detecção quase que o dobro de casos invasivos na utilização do teste HPV. Então, por que isso? Porque nós conseguimos antecipar o diagnóstico da lesão, então nós detectamos os casos que estavam prevalentes, e com isso, a nossa detecção foi muito maior. E esse papel da antecipação do diagnóstico, ele é muito relevante aqui quando a gente observa a média de idade dos casos diagnosticados no programa com citologia de 49 anos, e depois com o teste HPV de 39 anos. E o dado, para mim, mais relevante, né, foi o downstage, a redução do estadio. Então, antes, no programa com citologia, a proporção de casos em estadio 1A, que lembrem, aquele que é o câncer detectado através do rastreamento. Então, antes, a proporção de casos diagnosticados em estadio 1A era de 8%, e após a implementação do teste HPV, passa a quase 67%. Então, esse é o resultado mais relevante e muito impactante. E aí, além disso, nós também fizemos uma análise de custo-efetividade, utilizando dados reais, né, da nossa população, e custos também reais, né, que são os custos executados pelo Sistema Único de Saúde. E nós observamos que a estratégia de rastrear com DNA de teste HPV DNA de alto risco, ela é muito custo-efetiva. Então, para cada ano com qualidade de vida ganho para uma mulher, o município estaria economizando $6, economizando, né, que foi negativo. Se só que fosse positivo até $8.000, já ainda assim seria custo efetivo. Então, é extremamente custo efetivo, e esses dados estão sendo usados pela Conitec no projeto de pesquisa sobre a implementação aí do teste HPV para o SUS no Brasil. E aí, o que nós fizemos? Então, esse conhecimento sobre a utilização do teste HPV, ele está correndo e assim, é muito forte, muitas coisas estão acontecendo. Então, na literatura, uma série de guidelines foram lançados nos últimos 2 anos, sofisticando um pouco as recomendações. Então, esse ano nós fizemos uma atualização das recomendações para serem utilizadas no Brasil, recomendando que fossem utilizados no Brasil. Então, nós fizemos essa atualização e temos sido bastante chamados para estar falando sobre esse assunto aí em vários locais do Brasil. Então, qual que é a recomendação? Então, rastrear com teste de HPV de alto risco, que preferencialmente PCR, mas pode ser captura híbrida também, o que tiver disponível, que for mais orientado pela sua gestão. E aí, quando esse teste é negativo, essa mulher, o risco dela é praticamente nulo, lembra? É muito baixo, é 0,1% dela ter uma lesão precursora. Então, essa mulher pode retornar para um novo teste de rastreamento em 5 anos. Mas se eu detecto um exame, se o teste HPV ele é positivo, essa mulher, eu estou dizendo que ela tem infecção, mas eu não sei se ela tem lesão precursora. Então, nessa mulher com teste positivo, aí sim eu vou realizar a citologia como teste de triagem, ou seja, a citologia, ela entra aqui só para os casos positivos. Então, eu deixo de fazer
considerando uma população, por exemplo, de 100 mulheres, eu deixo de fazer 100 citologias e passo a fazer apenas 10 citologias, que é mais ou menos a prevalência que é observada em todos os programas de rastreamento de testes positivos, que é de 10 a 12%. E aí, se essa citologia for negativa, então ela tem infecção, mas não tem lesão. Então, provavelmente é uma infecção transitória, ela vai eliminar essa lesão. Então, eu dou um tempo para essa mulher retornar após um ano para um novo teste de HPV. Agora, se ela tem uma citologia normal, e aí qualquer resultado é normal, ela tem um risco maior de apresentar uma lesão precursora, e aí eu vou encaminhar para um exame específico, que é a colposcopia com a biópsia. Se essa biópsia for anormal, eu vou realizar a biópsia, ou então eu posso já realizar direto, imediatamente, o CAF, né, o tratamento excisional. Com isso, economizando aí visitas dessa mulher no sistema de saúde para evitar a perda de segmento. Mas se a colposcopia é negativa, ela pode ou não ter lesão, então se a minha citologia inicial foi Askears low-SIL, deve ser só uma lesão transitória, eu repito, em um ano, mas se for high-SIL+, mesmo com lesão interepitelial de alto grau mais grave, mesmo com colposcopia negativa, ela deve ser encaminhada para biópsia ou excisão imediata. Quer dizer, deve realizar no mesmo ato a biópsia ou então a excisão. Agora, por que a gente está recomendando mais o PCR? Por causa da questão da genotipagem, né? Então, a possibilidade da genotipagem sofistica um pouco essas recomendações. Isso, principalmente nas mulheres muito jovens, abaixo de 30 anos, é muito relevante, porque essa é a fase que as mulheres têm mais infecções transitórias. E eu começo aí a partir dos 25 anos. Então, por quê? Que a gente sabe que diante de um teste HPV-16 positivo, mesmo se a minha citologia for normal, e minha colposcopia também for negativa, essa mulher, o risco dela, ele é elevado dela ter uma lesão precursora, essa mulher pode ser submetida a tratamento excisional mesmo com citologia negativa e colposcopia negativa. Só alguns guidelines estão recomendando isso. Qual que é a nossa recomendação? Se ela tem um teste HPV-16 e 18 positivo, ela vai direto para a colposcopia com ou sem citologia. Se a colposcopia for positiva, eu vou acabar, então, fazendo biópsia, excisão, mas mesmo se a colposcopia for negativa, eu preciso prosseguir a investigação, porque essa mulher deve ter alguma coisa, eu não posso deixar ela escapar. E aí, gente, então, isso é tudo muito lindo, né? Então, vamos mudar um teste que é um teste muito melhor, mas como é que isso, por que isso tem que ser, essa mudança tem que ser feita no contexto de um rastreamento organizado? Porque não adianta eu oferecer um teste muito bom se eu não tomo conta de todo o resto do processo. Então, esse é um exemplo aqui dos nossos colegas argentinos que fizeram um programa de demonstração lá numa região, não foi um programa como o nosso, de base populacional, foi só um projeto piloto, né, uma população ali adscrita, mas os resultados foram muito interessantes. Então, eles rastrearam ali 22 mil mulheres, teste HPV positivo, cerca de 2.800 mulheres, que é o esperado. Essas mulheres foram, então, para a realização de citologia, e citologia normal, 1.900. Então, essas mulheres, de acordo com o protocolo, deveriam retornar após um ano para repetir o teste de HPV. E o que aconteceu? 47% das mulheres não compareceram para o novo teste. E aquelas mulheres que tinham citologia normal e precisavam realizar a colposcopia, 22% não compareceram para a colposcopia. Então, se eu não tomo conta de todo o processo através de um rastreamento organizado, não adianta, porque o meu impacto não vai ser significativo e, inclusive, não vai ser custo efetivo, porque o teste é, sim, mais caro e ele só se justifica se eu realmente conseguir detectar as lesões e evitar, dessa forma, o aparecimento do câncer. Uma rápida, vamos usar esses últimos minutos para falar um pouco sobre a questão do tratamento, que é outra questão relevante também, que é a nossa perda de segmento, né? Então, a gente tem como estimar, o pessoal do INCA faz uma estimativa de, na população em geral, quantos exames ou procedimentos são necessários que o SUS deve ofertar naquela região de acordo com a população-alvo. Então, aí, dados de 2017, considerando aí 32 milhões de mulheres população-alvo de 25 a 64 anos, considerando população-alvo SUS, se esperaria uma realização de colposcopia de cerca de 1,9% para essa população.
nessa população. E em 2017, quantas colposcopias foram realizadas nessa população? 1,1%. Biópsias esperadas, 0,28%. Quantas foram realizadas? 0,16%. Tratamento excisional esperado, 0,5%. Quanto foi realizado? 0,3%. Então, realmente, nós temos um problema aqui em relação ao diagnóstico, além do rastreamento, um problema no diagnóstico das lesões precursoras e do seu tratamento para evitar o aparecimento do câncer. Lembrando sempre lá daquela nossa paciente no início da apresentação. E quem que precisa ser tratada? As mulheres que apresentam as lesões precursoras. Que quais são essas lesões precursoras? O adenocarcinoma in situ e a lesão interepitelial de alto grau, que é quando tem a interligação do DNA do vírus com o DNA do HPV. Então, lesão de baixo grau não é lesão precursora, não precisa ser tratada. E aí, por que essa informação é relevante? Porque mesmo, a gente sabe que mesmo as lesões precursoras, elas têm, em mulheres jovens, uma alta taxa de regressão. E aí, é importante que eu faça condutas muito individualizadas nesse grupo de mulheres jovens, e aí, por conta dessa possibilidade dessa mulher apresentar taxas de regressões significativas, e aí a gente tem suporte na literatura para isso, e recentemente nós publicamos a nossa experiência aqui, naqueles casos que foram selecionados para o manejo conservador. Então, a paciente era elegível para o tratamento conservador, e o que nós observamos? Que após aí 24 meses, a probabilidade dessa mulher apresentar regressão, essa mulher que foi indicada para o tratamento conservador, manejo conservador, né, quer dizer, sem a realização de tratamento incisional, foi de 80%. Ou seja, se eu não fizer nada, se eu só acompanhar essa mulher, em 80% dos casos ela vai eliminar essa lesão precursora em 2 anos. Por que isso é importante, gente? Porque eu estou tratando de mulheres jovens, né? Mulheres entre 30 a 40 anos que estão na idade reprodutiva. Então, eu tenho uma doença interepitelial que acomete mulheres jovens que têm um potencial significativo de regressão. E o meu tratamento, ele tem um impacto nessa população, que é o quê? O aumento do risco de trabalho de parto prematuro, que é a morbidade associada ao tratamento, que no caso, o trabalho de parto prematuro é muito mais relevante do ponto de vista de saúde pública do que o câncer do colo do útero, que ainda que seja o nosso objeto de pesquisa, é uma doença rara. Né? Então, eu preciso ter atenção a isso. Realmente, quando a gente vai observar, comparando com a população geral, quando eu realizo a conização, os tratamentos excisionais, conforme eu aumento a profundidade do colo, meu risco de apresentar trabalho de parto prematuro, ele aumenta significativamente, chegando aqui, até se eu fizer um cone grande aqui de 20 milímetros, eu estou aumentando o risco em quase 5 vezes dessa mulher apresentar um trabalho de parto prematuro. Mas mesmo em conizações, né, incisões muito discretas, esse risco ele é significativo. E aí, por quê? Porque eu encurto o colo, obviamente, mas nós sabemos que vocês da obstetrícia sabem mais do que a gente, que um colo curto, né, preocupante, é de 25 milímetros, mas mesmo naquelas mulheres que têm colos acima de 25 milímetros, acontece essa incidência de trabalho de parto prematuro aumentada. E qual que é a justificativa? A justificativa é que com a excisão eu estou alterando a qualidade do muco endocervical, que é a principal barreira, né, uma barreira mecânica para a ascendência dos micro-organismos da vagina e a principal causa de trabalho de parto prematuro. Então, eu realmente preciso ser muito conservadora na indicação desses tratamentos, especialmente naquela paciente que tem, aí está no seu ciclo reprodutivo. Qual que é o meu objetivo com o tratamento? Eliminar a lesão e reduzir o risco de recidiva. Para isso, eu tenho métodos excisionais e métodos destrutivos. Então, o método excisional, ele é o preferível, porque eu consigo retirar a lesão, tratá-la, então, oncologicamente, parece ser o mais seguro, mas também mais relevante é que eu consigo identificar os carcinomas ocultos, aquelas pacientes que vão para o tratamento com suspeita de lesão precursora, mas, na verdade, tinham carcinoma oculto, e isso, então, é observado na peça, no espécime excisional. E aí, para isso, eu tenho o que nós mais utilizamos é o CAF, né, que é a eletrocirurgia. Então, nós realizamos a exérese da zona de transformação através da eletrocirurgia, e a gente faz de acordo com o tipo da zona de transformação, exatamente para poder fazer o balanço aí desse risco-benefício da profundidade que eu vou estar retirando tecido excisado. Mas qual que é a conversa que eu gostaria de trazer aqui? É porque existem também os tratamentos destrutivos. E os tratamentos destrutivos, eles
numa situação em Campinas, que eu tenho um sistema de saúde muito desenvolvido, isso talvez, essa conversa pode não ser relevante, mas vamos pensar lá naquela população isolada do norte do país, que é onde está a maior parte dos cânceres do colo do útero no Brasil, talvez eu precise repensar o tipo de tratamento que eu estou fazendo. Por quê? Realizar um CAF naquelas circunstâncias não é tão simples assim. Eu preciso de profissional especializado, centros especializados, preciso da alça que quebra, cada mais ou menos 5 a 10 alças você quebra, precisa comprar de novo, precisa fazer licitação. Então, fazer um CAF não é um procedimento tão simples quando você não tem um sistema de saúde organizado. Então, existe uma recomendação forte, eu sou uma defensora dela, que nós otimizemos as nossas tecnologias disponíveis e manejamos de acordo com a população que a gente está trabalhando. Então, nesse caso, a crioterapia, ela pode ser um dispositivo que pode ser utilizado em locais sem energia elétrica. Então, eu considero que essa possa ser a grande alteração que a gente possa fazer no tratamento nos próximos anos, especialmente para essas populações que estão mais sobre risco. Então, é um procedimento simples, né, que não exige uma unidade eletrocirúrgica, precisa de um aparelho, mas que pode ser carregado aí com a bateria. E para terminar, último slide que eu gostaria de mostrar para vocês é a conclusão sobre essa discussão toda, porque a gente vem de uma cultura que tende a culpabilizar a mulher. Né? Então, quando aparece aquele caso que eu apresentei no começo, a primeira coisa que vem na cabeça da maior parte das pessoas é como é que ela deixou isso acontecer. Como é que ela não procurou o sistema de saúde? Como é que não é possível que ela não tenha nenhum autocuidado que não faça isso? Né? Deve ser suja, deve ser pobre, não deve, né? Assim, vai uma série de compreensões pejorativas que se faz ao redor dessa questão. Mas, na verdade, a falha maior, e essa é a sacada que os países de alto nível de desenvolvimento tiveram, a responsabilidade não está na mulher, a responsabilidade está no sistema de saúde, porque se eu não tenho um sistema de saúde organizado, eu não consigo fazer com que essa mulher chegue, porque ela até pode querer ir, mas ela não tem tempo para chegar na unidade básica de saúde, a unidade básica de saúde não está preparada para recebê-lo, então é uma série de fatores, ela diagnosticou e não consegue tratar, não consegue pegar o resultado do exame, não consegue chegar na referência, aí o motorista não tem condução para ela conseguir chegar no CAIS, então é uma série de fatores que só acontecem porque o nosso sistema de saúde é frágil, que independem da vontade da mulher. Então, quando chega um câncer do colo do útero para a gente no ambulatório, é uma sensação de culpa, porque onde foi que eu errei, que eu permiti que essa mulher chegasse nesse estado? Então, esse é o nosso trabalho que a gente publicou agora numa chamada do International Journal, falando sobre a fragilidade do sistema de saúde, como isso influencia na prevenção do câncer do colo do útero. Então, se eu tenho um rastreamento organizado, quem é que eu vou diagnosticar em estadios precoces? O câncer do colo do útero, aquelas mulheres que estão participando desse programa organizado de rastreamento, que estão disponíveis para realizar esse programa de rastreamento. E quem que vai ser aquela mulher que é diagnosticada em estadios tardios? Aquela que não quer participar do programa de rastreamento, que é convocada individualmente, não, eu não vou porque eu não quero, eu não vou. Essa mulher que se apresenta em estadios avançados. Mas, num contexto de rastreamento oportunístico como o nosso, o que acontece? Quem é que vai ser diagnosticada em estadios precoces? A mulher que é altamente motivada, que estão aí, vamos lá, vamos junto, estou junto, vou fazer tudo que tem que fazer, estou super disponível, eu tenho tempo, eu posso faltar ao trabalho, né, meu patrão não vai me demitir, tem alguém cuidando dos meus filhos, eu vou conseguir, eu quero cuidar de mim, eu vou participar da corrida da Unicamp, não sei o quê, eu vou lá, essa mulher está motivada para participar do rastreamento. Mas quem é que é diagnosticada em estadios avançados? Não interessa quem é essa mulher. Se eu não consigo oferecer um sistema de saúde organizado que consiga captar essa mulher, independente se ela quer ou não participar do programa de rastreamento, ela vai encontrar barreiras e a gente vai ter essa situação que a gente apresenta hoje. Então, resumão da ópera, então, quais são os desafios para aumentar o rastreamento do câncer do colo do útero? O que o nosso grupo tem entendido? Aumentar a cobertura, melhorar a eficiência, e para isso eu preciso melhorar a sensibilidade do meu teste, reduzir a perda do segmento, aumentar a oferta do tratamento e diversificar a estratégia de acordo com o cenário.
Muitíssimo obrigada, pessoal. E é uma ótima apresentação. Eu acho que você conseguiu colocar aí muito da convergência nossa sobre o entendimento do rastreamento de câncer de colo uterino. Eu vou destacar o componente que eu acho que é o mais importante, e que eu vejo que é muito falho quando nós ouvimos cientistas internacionais discorrendo sobre o rastreamento de câncer, e o foco deles acaba sendo no método de rastreamento, e sem uma visão de sistema de saúde, sem uma visão de toda a operacionalidade necessária para que aquele exame alterado lá na atenção primária resulte efetivamente numa prevenção de câncer. Então, se você tem 50% das mulheres com exame alterado não chegam a ter um diagnóstico e tratamento, você perdeu 50% de exames alterados, mas perdeu muito mais. Tá? Então, rastrear é muito mais do que selecionar o teste que vai ser utilizado. Então, eu acho que você deu um foco muito forte nesse sentido. Outro aspecto importante que eu quero destacar é que o Brasil vem utilizando citologia, ainda hoje é o método de citologia, e eu venho atuando no rastreamento antes da recomendação ser trienal, isso aconteceu a partir de 88, mas eu tenho trabalhado nesse assunto desde 82, tá? Quando nós recomendávamos fazer rastreamento de câncer a partir disso, atividade sexual e com periodicidade anual. Eu escrevi sobre isso e defendi isso antes de 88. Mas essa prática anual foi incorporada tanto pela população, pelas mulheres, quanto os profissionais de saúde. E aí, de 88 até 2022, nós não conseguimos, são aí 34 anos, modificar esse perfil. Eu acho que esse é um desafio que está associado com o teste da citologia. E aí, ainda hoje, quando nós vamos conversar, e nesse momento que nós vamos conversar sobre o teste HPV em diferentes locais, e cidades, e gestores e profissionais, a pergunta que eles fazem é: mas o que eu vou dizer para a mulher para ela vir todo ano no ginecologista ou vir todo ano fazer consulta? Você pode dizer qualquer coisa, menos que ela precisa fazer exame de prevenção de câncer de colo uterino. Eu não estou defendendo nenhum relato. Então, tem uma dificuldade imensa dos profissionais de saúde de romper, né, com essa prática anual. É uma dificuldade imensa, independente de quanto claro, de quanto eficiente, de quanto consistente a ciência tem sido em demonstrar que isso não é eficiente. A consequência é isso que você mostrou. 2/3 dos exames são em excesso, o que se trabalha muito, tem uma população super rastreada e faltam, então, mulheres que não estão sendo atendidas. Então, eu acho que esses são os aspectos mais relevantes. Eu queria ver isso da plateia, quem são aqueles que gostariam de se manifestar, fazer pergunta. Vários aqui estão escrevendo aí algumas mensagens, mas aí tem uma mãozinha, quem estiver aqui no Google Meet, tem uma mãozinha aqui para levantar, para se inscrever, por favor, façam isso à vontade, para fazer perguntas. Está aberto aí para colocações, e o Júlio, o Luiz Otávio, que também são dessa área, Joana, tá? Por favor, se manifestem, complementem, está aberta a palavra a todos vocês aí. Tem uma questão da Joana aqui, não sei se ela está aqui agora, mas se ela quiser apresentar aí sua questão, Joana. Ela pergunta assim, a Joana, né? Joana, você quer falar? Você está aí, você abre o microfone, por favor, fale, faça a sua pergunta oralmente. Eu poderia lê-la aqui no chat, mas... A Joana está perguntando qual o papel do cadastramento, ações de registro único populacional para a migração para o rastreamento organizado. Como está a nossa situação agora? Quais são os primeiros passos para conseguirmos esse tipo de rastreamento? É uma boa pergunta. Acho que esse é o desafio que se coloca. Por favor, você consegue... você poderia discutir esse assunto aí, colocado pela Joana? Sim, acho que essa é a questão mais relevante no momento, né?
Quer falar, Joana, por favor? Essa acho que é a questão mais relevante, né? Então, essa ausência de um sistema de registro de base populacional, por muitos anos, foi a nossa principal limitação para implementação de um sistema de convocação, né? Como o que é feito no INHS na Inglaterra, que é o Call Recall, com as suas diferentes formatos, né, na União Europeia. O que aconteceu hoje, aí falando sobre a atualidade, que felizmente ou infelizmente, né, nós tivemos a epidemia de Covid e o processo de vacinação. Então, a vacinação do convite permitiu o cadastramento de toda a população do país no sistema de saúde. Então, assim, toda a população que foi vacinada, que a gente gostaria que fosse 100%. Mas, enfim, esse é o sistema de registro mais relevante que temos atualmente. Algumas secretarias municipais de saúde, por exemplo, como a de Campinas, foram muito espertas, muito estratégicas nesse processo e já colocaram já nesse cadastramento para vacina informações que até então não eram disponíveis. Por exemplo, uma coisa que pasmem, raça. O Sistema Único de Saúde não sabia a raça das pessoas, porque isso não está no cadastro dela usual. Então, hoje, por exemplo, na população de Campinas, nós temos todo o cadastro de raça de toda a população que vai servir para um monte de outras atividades para que sejam realizadas. Então, no contexto... Peraí, deixa eu ver aqui. No contexto do rastreamento do câncer do colo do útero, essa é o que a gente tem de mais estratégico hoje para utilizar enquanto sistema de registro. O Ministério da Saúde já percebeu isso e já está elaborando estratégias para utilizar. Mas notem que não é só assim, precisa de um sistema de convocação, né? Então precisa ainda de outras coisas para serem desenvolvidas. Mas só um pitaco aí nessa discussão que o professor Zeferino coloca sobre essa questão de rastrear com intervalo anual ou não, essa discussão é mais relevante no câncer de mama, do rastreamento fora do grupo etário-alvo, né? E todo ano a gente é chamado para o Outubro Rosa, vai lá e fala, não sei o quê, câncer de mama, não sei o quê. E, assim, eu quando sou chamada, eu fico meio irritada com essa questão, com essa discussão, mas a gente deve rastrear abaixo de 50 anos, porque a sociedade, não sei o quê, porque esse trabalho tem esse viés. E a discussão parece que só gira em torno disso, que o único problema do câncer de mama no Brasil é porque o Ministério da Saúde não recomenda rastrear abaixo de 50 anos. Existem evidências científicas fortes suportando isso, eu concordo, mas acho importante ouvir o outro lado também. Só que o problema é que a discussão não é essa. A discussão é a baixa cobertura da população-alvo. Então, eu não tenho que ficar perdendo meu tempo discutindo, assim, não deveria estar perdendo meu tempo discutindo se eu estou rastreando ou não abaixo de 50 anos ou com intervalo anual. Se quer rastrear, assim, é dinheiro gasto, né, o impacto é irrelevante, mas, assim, a discussão que precisa ser feita, que deveria estar dominando, por exemplo, o Outubro Rosa, não é quanto mais cedo melhor. A discussão eu tenho uma baixíssima cobertura da minha população-alvo, que é a população, no caso do câncer de mama, de 50 a 70 anos. A população SUS, a cobertura é baixíssima no Brasil. E é essa a população que deveria estar sendo olhada, e não a mulher abaixo de 50 anos, ou, no caso, aquela mulher fazer essa discussão do superrastreamento, com rastreamento anual ou não. Mas a gente acredita que tudo isso tende a se modificar. Assim, a oportunidade que a gente tem na implementação do teste de HPV é a oportunidade de trazer essa discussão de novo, né? Então, mudança de cultura é muito importante. Então, uma vez que a gente muda a cultura do teste, a gente pode também conseguir fazer essa mudança de cultura e aí fazer as ações mais baseadas em evidence-based, né? Que é o que nós defendemos. Sobre esse último aspecto que você colocou, Diana, eu tenho destacado e apontado que a interrupção do exame citológico e a introdução do teste HPV, que acho que nós estamos observando em Indaiatuba, você cria uma ruptura com aquela cultura, né, prevalente, existente, de fazer citologia todo ano. E ao introduzir um novo teste, definido como um intervalo quinquenal de 5 em 5 anos, você faz uma reconstrução de uma cultura nova, né, com um intervalo muito maior.
a tentativa de organizar o rastreamento em cima da citologia, ela não progrediu em nenhuma tentativa que nós tivemos, porque essa barreira é imensa, a barreira da cultura das mulheres e a barreira da cultura dos profissionais. É um desafio fazer isso. Eu sempre defendi isso e joguei a toalha para essa questão com relação à citologia, depois de... Vocês sabem disso, todos vocês aí que acompanham, sabem que vocês são testemunhas, que eu já falei em centenas de lugares sobre esse assunto, discursei e defendi, e é uma missão que eu considero hoje insana. Então, a lógica do TSHPV é uma lógica de quebra de cultura. Tá? É uma lógica de quebra de cultura. E esse é o principal componente que tem. O resto, do que ele tiver melhor desempenho, o que ele conseguir fazer, já é positivo. Acho que é uma oportunidade para qualificar as ações do rastreamento também. Você simplesmente colocar o TSHPV num cenário de um rastreamento oportunístico, eu vejo algo muito ruim. Muito ruim. Acho que isso não deve ser feito, deve ser vinculado a uma qualificação do sistema, a uma qualificação mínima. Mas isso os gestores do sistema, a equipe técnica dos órgãos aí de gestão do SUS precisam atuar e definir essas diferenças. Esses são os meus pontos de vista. Então, implantamos aqui em Indaiatuba. Indaiatuba é uma cidade que tem vários aspectos positivos. Tem discussões aí de implantar isso em várias cidades, menores e maiores que Indaiatuba. Tá? E aí segue aí um projeto de demonstração, né, Diama e o Júlio. O Júlio saiu da reunião. E agora em Indaiatuba, o que nós tivemos? Nós tivemos no período da vacina do Covid, que são 2 anos, praticamente as atividades reduziram para 1/4, 1/5 daquelas atividades de rastreamento pré-Covid. E depois, no pós-Covid, houve uma recuperação, mas para metade do que se fazia antes do pré-Covid. Então, o sistema de saúde ainda não está plenamente recuperado para retomar as atividades pré-Covid. Veja, isso é importante. Tá? Nós tivemos cerca de quase 500 exames mensais em Indaiatuba, nós estamos fazendo um pouco mais de 200 agora. Fizemos cerca de 40, 60, 80 durante a pandemia. Então, é muito pouco. Mas isso quer dizer que nós vamos ter, já completou 5 anos, vamos ter que estender um pouco o tempo para fazer o primeiro round das mulheres em Indaiatuba, para chegar próximo de 80% de cobertura, que era uma meta, para depois começar a rechamar as mulheres, depois que já fizeram o primeiro teste HPV, há 5 anos. Vou tentar começar aí o segundo round, tá, e ver como isso vai se comportar. Eu acho que é um aprendizado em cima importante dentro da realidade, né, da realidade do sistema de saúde, que é diferente, eu não vou falar que é muito diferente, mas é consistentemente diferente dos ambientes que nós criamos para a pesquisa, que são ambientes otimizados, que envolvem pessoas muito estimuladas, pós-graduandos, etc., que correm atrás da paciente, que atende a paciente qualquer hora, que liga para ela ver. No sistema de saúde não é assim que funciona. Então, é um ambiente real que não tem esse componente de otimização, né, que artificializa, né, que tem uma artificialidade, e do ponto de vista entre o que o ambiente de pesquisa mostra e o que acontece no ambiente real, tem aí diferenças importantes. Então, nós estamos trabalhando com o ambiente real, eu acho que isso é fundamental. Diama, acho que você fez uma apresentação fantástica, não sei se alguém quer se manifestar mais aí. Professor, tem uma pergunta aqui do Itamar, não sei se a Diama quer responder. De quem quer? Do Itamar Bento. Oi, Itamar, por favor, Itamar, abre o seu microfone e fala aí, Itamar. Itamar, ele trabalha no INCA, é uma pessoa sênior dentro do INCA na área de prevenção, de décadas de atuação no rastreamento de câncer de mama e do colo do útero, tá? E aí, Itamar, por favor, abra o seu microfone e faça essa pergunta oralmente. É um prazer ter você se participando aqui. Tamar está dizendo que está sem microfone, professor. Oi, Tamar, qual é a pergunta que ele fez aqui?
Ele está perguntando, professor, se a gente deve fazer uma estratégia de implementação gradativa do rastreamento organizado, ou se deve primeiro estruturar todo o país. Tem uma outra pergunta aqui também do Rodolfo, sobre de quem seria a responsabilidade para o rastreamento. Eu vou tentar juntar, então, essas duas numa só. A sensação, Tamara, que você sabe disso melhor do que eu, que os problemas são muito diversos no Brasil como um todo. Então, as estratégias não podem ser únicas, e isso nós já entendemos, né? Nós, acho que entendo, o grupo do INCA e nós também da academia, a gente já entendeu que precisamos de estratégias diversificadas para as diferentes regiões do país. Se a gente começa, né, quando a gente começa o rastreamento, se a gente começa nos locais onde a gente tem uma maior fragilidade do sistema de saúde, com certeza o impacto vai ser mais rápido. Então, acho que a decisão é essa, né? Mas eu preciso de um grau de investimento maior, porque são mais problemas para serem suplantados. Então, acho que vai ter que ser implementação, sim, em todo o país, mas entendendo que vão ser momentos diferentes, etapas diferentes que cada região vai passar. Mas, em termos de estratégia, como é que a União Europeia fez isso, né? E meu trabalho de pós-doutorado, como é que eles fizeram isso? Situações de sistema de saúde totalmente diferentes da nossa, né? Eles optaram pela realização gradativa da idade da população-alvo para o rastreamento organizado. Então, eles selecionam um grupo etário-alvo, geralmente o grupo etário mais prioritário, né? No nosso caso aqui, câncer do colo do útero seria 35 a 45, e começa nessa população. E aí vai, ao longo dos anos, ou ao longo dos rounds, né, ampliando esse grupo etário. Por isso que tem ainda programas de rastreamento que eles chamam de rollout ongoing, né, que não está totalmente completo, porque ainda está nessa fase de expansão dos grupos etários. Eu não sei se essa seria a melhor estratégia para a gente, porque a gente não tem experiência nenhuma sobre isso, a gente precisaria produzir evidência. Mas a minha sensação é que o nosso grupo etário-alvo, para começar, deveria ser os grupos de mulheres mais vulneráveis. Acho que isso deveria ser um olhar mais cuidadoso sobre essa questão. Mas acho que sistemas de saúde estruturados, como, por exemplo, São Paulo, deveria estar na vanguarda desse processo, porque é importante mostrar, olha, é possível. E Indaiatuba fez isso, é possível. Então, acho que São Paulo, como estado, e a gente tem notícias muito boas da capital, né, que está trabalhando nesse processo, precisa de ter um negócio assim, mostrando, olha, vai dar para fazer. E com a vacinação foi mais ou menos isso, né? Manaus foi a vanguarda desse processo. Olha, vamos vacinar todo mundo esse ano e a gente vai mostrar que é possível fazer. E eles realmente fizeram isso, e 2 anos depois que se iniciou a campanha de vacinação no Brasil todo. Mas precisa de uma coisa modelo, assim, né, para a coisa disparar. E a responsabilidade, do ponto de vista de gestão, Rodolfo, a execução precisa continuar sendo na atenção primária. Essa é a minha sensação. Mas a organização das ações precisa ser centralizada. E eu acredito em conselhos, sei lá, equipes regionais para estar realizando isso. Então, por exemplo, lá na União Europeia, você tem, dentro do Ministério da Saúde, você tem uma pasta, que é a pasta de rastreamento, né? Então, assim, é uma equipe que é só para isso, só para fazer busca ativa, só para fazer sistema call-recall e trabalhar com essas estratégias que são diferentes de lugar para lugar. Mas tem uma equipe central que está dando esse olhar, porque se eu coloco na equipe de saúde da família, o professor Zeferino fala muito sobre isso, né? No norte, por exemplo, que é onde está o maior número de casos nosso, eu tenho outras condições de saúde que são mais relevantes do que o câncer do colo do útero para tratar. Então, a minha equipe de saúde não está preocupada com câncer do colo do útero e não tem que estar preocupada com violência, com morbidade por infecção, doenças infecto-parasitárias já resolvidas e outras questões de saúde. Então, uma equipe centralizada parece ser a melhor tendência para isso. Eu acho que você colocou aspectos importantes aí, e aí, assim, voltando aí para a pergunta do Itamar, eu não acho que seria possível fazer uma ação
estruturar todo o país. Independente de citologia, de introduzir o TSHPV ou não, eu acho que as recomendações do SUS, essa última versão 2016, eu, Jutamar, já tenho dito isso nos locais que eu tenho me manifestado, ela serve hoje como uma recomendação geral, mas do ponto de vista do SUS, precisa ter adaptações para cada região. Tá? Eu acho que ela pode servir muito bem para o estado de São Paulo, para vários estados, mas ela não serve muito bem para muitas regiões aí, por conta de vários aspectos que a Diama destacou. O Brasil é muito heterogêneo. Então, uma recomendação única para o Brasil, eu acho que ela não é eficiente. Serve para colocar no Congresso, serve para ser referência para as pessoas no consultório, mas para no dia a dia, não é isso. Não. Nós temos que adaptar, ajustar a realidade de cada uma delas. Eu acho que a implementação do TSHPV, seguindo o que a Diama colocou, ela tem que considerar também esses aspectos aí. Tá? Uma coisa muito importante que aconteceu em Indaiatuba, e eu estou bastante convencido que isso foi acertado, se vai a TSHPV, que foi em Indaiatuba, nós eliminamos a citologia da atenção primária. Então, em Indaiatuba, hoje, não faz Papai Nicolau. Se você quer usar problema de conta, tem que fazer TSHPV. Isso evitou o mau uso da citologia, mau uso, porque se tivesse, ia acabar fazendo citologia mais TSHPV, as pessoas não iam se segurar. O município tem que continuar comprando lâminas, tem que continuar comprando aquela escova, tem que continuar comprando aquela espátula, continuar distribuindo isso. Isso é uma logística, isso é custo. Então, deletamos isto. Tá? Deletamos isto. Eu vi aí, acompanhando, que os países europeus estão caminhando nesse sentido. Tá? Até retardando com a vacinação, já retardando o início do rastreamento para 30 anos. Itália fez isso e outros países estão fazendo isso. Tá? O que eu acho que é importante isso aí. Então, eu destaco esses aspectos que precisam ser considerados também nessa discussão da incorporação do TSHPV no rastreamento de câncer no SUS. Não sei se a Diama quer ajustar, quer comentar, se alguém quer comentar nesse sentido também. Só agradecer, professor. Obrigada pelo debate. Bom, eu acho que, como não tem mais nenhuma manifestação, eu parabenizo a Diama aí pela excelente apresentação, conseguiu colocar todos os pontos relevantes, tá, bem atualizados, e focar muito na nossa realidade, que eu acho que esse que é o principal ponto. E é uma realidade interessante, a Diama tem uma série de publicações, nosso grupo tem uma série de publicações sobre a nossa realidade, que tem sido muitas publicações que têm sido muito citadas no ambiente internacional. Elas estão servindo de referência para essa discussão, desde o trabalho de mestrado dela, que é bastante citado, como essas publicações recentes, né, sobre acessibilidade, sobre fragilidade do sistema de saúde, têm sido muito citadas. Então, são questões brasileiras de interesse universal, tá? E que a gente está trazendo aí alguma informação que acreditamos vai contribuir para o nosso Brasil, como também para o mundo, aí, onde tiver situações semelhantes. Devolvo a palavra aí para a Fernanda. Fernanda, gente, muito obrigada. Achei a apresentação excelente, a discussão também, muitos elogios aqui no chat, né? Nem vou ler todos, que são inúmeros. E assim, é um prazer ver a Diama. Eu lembro quando a Diama chegou aqui para fazer residência, né, vinda do Rio, chegou no pronto atendimento, depois ela fez mestrado, doutorado, e assim, né, e foi pesquisadora de pós-doutorado, né, em ambiente internacional, em Lyon, e agora ela é nossa professora, ela ainda é a nossa professora mais nova, né, tá quase perdendo o cargo, né, Diama? É a nossa professora mais jovem do departamento, e vocês viram a produção que ela apresentou. Ela tem uma experiência, ela se ligou a um grupo extremamente forte, né, dentro do departamento, aí capitaneado pelo professor Zeferino, com o professor Júlio, Luiz Otávio, Joana, a professora Sophie, mas ela trouxe, né, a produção científica do grupo, ela como
desde trabalhos do mestrado e agora ela como orientadora. Aqui estava a Ilha também, deixando os parabéns para você, né, que hoje é sua aluna de mestrado, trabalhando no tema super importante. Então, eu só queria agradecer mesmo vocês e as questões, né, importantes de saúde pública que foram trazidas aqui, que é uma outra coisa, porque não adianta você ter uma solução para um determinado ambiente e não trazer propostas para outros cenários. E acho que tudo isso, além, né, desde todas as possibilidades e das possibilidades dentro dos cenários do Brasil, foram trazidas aqui. Então, agradecer também a professora Itamar estar aqui conosco, né, participando de toda essa discussão, e hoje mesmo está sendo discutido aqui na obstetrícia um caso de uma gestante com pós-cone, com colo encurtado, para dizer que essa é a nossa realidade ainda, mesmo aqui no estado de São Paulo, aí a gente ainda tem esses casos. Então, se vocês quiserem fazer só um recado final, alguma coisa, ou se já foi feito, queria que vocês ficassem à vontade. Giama, fala mais alguma coisinha, vai? Sei que você está, assim, falou bastante, mas foi excelente a apresentação, realmente queria te parabenizar e agradecer o empenho de trazer esse material para o departamento. Lembrando só mais uma coisa, que vai ficar gravado e as pessoas podem rever esses dados, pegar as referências todas que foram citadas aí pela professora Diana. Eu queria até, essa Joana, se você quiser fazer uso da palavra, você que ficou um pouquinho afastada desse assunto enquanto esteve lá na faculdade, agora está aqui voltando conosco e se integrando, mas sempre foi uma pessoa que esteve presente aí nas ações, tá? E a Diana aí fortalecendo muito essa linha de ação, não vou falar de pesquisa, é uma linha de ação, mais que é uma linha de pesquisa, mas é uma linha de ação, uma linha de intervenção, que é muito forte no nosso departamento, Fernando. Eu tenho me orgulho de que não tem nada significativo que ocorra no Brasil, na área de prevenção de câncer do colo do útero, no âmbito de qualquer sociedade científica, no âmbito dos governos, que não tenha alguém, pelo menos um de nós envolvidos nessa discussão. Tá? E se não tiver ninguém, que é muitíssimo raro, vamos falar muito do que nós falamos. Então, a nossa marca, nesse sentido, eu sou mais sênior daqui, isso não é uma vantagem, uma desvantagem, eu preferia estar com 27 anos, 25, quando eu comecei aqui, mas eu me orgulho muito de ter um grupo tão forte aqui, né? Que aqui tem o próprio Luiz Otávio, a Sofia, que atuam muito nisso, mas têm suas teses assim, fortemente vinculadas a esse assunto. Então, a nossa marca neste assunto é muito forte no âmbito do Brasil e com projeção internacional. Então, a Diama, a Joana aí, o Júlio, são hoje as pessoas que estão liderando esse assunto, e eu estou passando o bastão para todas essas pessoas. Aí, viu? Tá fácil passar o bastão, né? Esse grupo aí, nota 10. Mas imagina, o professor Zeferino, né, foi meu professor, desde sempre trabalhando nisso, e uma equipe maravilhosa mesmo, que só enche o departamento de muito orgulho de todo o trabalho que é feito aqui. Diama, quer falar alguma coisinha? Eu acho que para encerrar, eu queria, ontem nós tivemos a visita da Mariane Pinotti e da professora Anistela Haddad aqui. Eu participei dessa visita e me chamou muito a atenção que toda vez que eu participo dessas visitas, eu tento, acho que cada docente que participa traz a sua marca, né? Eu tento muito falar sobre a importância do departamento na formulação de políticas públicas na área da saúde da mulher no Brasil. E me chamou a atenção, porque a professora Ana Estela é uma professora da USP, né? Estava acompanhada também da Mariane Pinotti, e tinha uma outra gestora também importante do SUS, uma pessoa com uma história relevante no SUS no Brasil, e a fala que é sempre essa, né? É sempre de, nossa, é realmente como a Unicamp está sempre nos processos de vanguarda. E eu adorei porque foi uma professora da USP falando isso e falou, nossa, a USP não tem isso, realmente nós somos muito bons, mas quem faz discussão de política pública com qualidade hoje
a equipe da Unicamp. Não estou falando só do rastreamento do câncer do colo do útero, é claro. Inclusive, falei muito sobre mortalidade materna, né, nessa discussão sobre violência, aborto, agora com a nossa discussão sobre população trans. Então, essa acho que é a característica aqui desse grupo. E aí, parabéns aí, doutora Fernanda, e aos que as antecederam como chefe do departamento. Obrigada, gente. Vou para terminar essa reunião, só vou fazer o convite para a nossa próxima reunião, quinta-feira que vem. Vou pedir se o Caio pode colocar aqui o folder da semana que vem. A semana que vem a gente vai falar um pouco sobre hipotireoidismo na gestação, e vão estar convidadas, quem vai apresentar vai ser a professora Adriana Gomes Luz e a professora Patrícia como mediadora, então um tema mais obstetrícia, né? E convido vocês todos para estarem aqui conosco na próxima quinta-feira também, tá bom? Excelente apresentação, mais uma vez, muito obrigada, Diana e professor Zeferino. Até mais, gente, muito obrigada mesmo. Tchau, tchau. Um abraço, Fernanda, um abraço, Diana, e agradeço a todos que participaram. É uma honra muito grande para nós estarmos compartilhando esse conhecimento com toda a comunidade que assistiu ou que assistirá a essa gravação. Obrigada. Um abraço a todos. Tchau, tchau.